Olá, bem-vindos ao Hard to Seat Info. Veja como segurar o botão voltar para ver a prévia. Então, se você usa um sistema de navegação com 3 botões, tudo o que precisa fazer é pressionar e segurar o botão voltar, esse ícone em forma de triângulo. E quando você pressionar e segurar, a tela atual deve se levantar levemente, revelando a prévia da tela anterior. E se quiser concluir a ação, basta soltar o dedo assim. Mas se você mudar de ideia, tudo o que precisa fazer é deslizar o dedo para fora do botão antes de soltá-lo. Então, basicamente, é assim que funciona e eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se sim, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para ver mais conteúdos como este.